Que prepara então o nosso coração para que a gente celebre a festa de Santa Teresinha, patrona das missões, uma mulher que, mesmo dentro de um Carmelo, aprendeu o valor e a importância da missão e com o seu jeito, com o seu coração de oração, impulsionou essa dimensão dentro da igreja. Vocês têm meditado cada dia um pouquinho a respeito do que é ser igreja, de como que a paróquia tem que crescer. E hoje nós somos chamados a pensar e a rezar a igreja na sua dimensão samaritana, na sua dimensão de solidariedade. Ano passado, no alto da pandemia, a Congregação para a Fé, para a Doutrina da Fé, escreveu um texto muito bonito chamado Samaritanos Bonus, o bom samaritano, para falar a respeito do cuidado da vida. Esse documento, o cardeal Ladaria, que foi o cardeal quem escreveu e depois foi aprovado pelo Papa, ele começava o texto dizendo que o bom samaritano deixa o seu caminho para ir ao encontro daquele que tem necessidade. Deixa o seu caminho, o seu comodismo, para poder fazer bem na vida daquele que precisa receber o bem na sua vida e na sua história. Ele vai ao encontro daquele que está doente, e assim ele se faz imagem de Jesus Cristo, que também deixa o seu caminho para poder ir ao encontro do pecador, daquele que é esquecido, daquele que é colocado de lado, e assim ajudar todas as pessoas a progredirem, a crescerem rumo ao céu, fazendo com que o nosso coração possa se assemelhar ao coração de Deus. Mas para a gente entender o que significa a nossa paróquia, ser samaritana, ser solidária, é necessário primeiro a gente entender o que é ser samaritano. Nos evangelhos, vai aparecer poucas vezes a menção a respeito desse povo. Eles viviam no norte de Israel, e eles eram caracterizados por uma divisão que aconteceu em Israel bem antes de Jesus Cristo nascer. Por volta do século VI, VII, antes de Jesus Cristo, o povo de Israel se dividiu em duas grandes nações, a nação do norte e a nação do sul. O pessoal que ficou no norte de Israel tinha a sua capital na cidade da Samaria. E aí, por isso, começaram a ser chamados de um povo samaritano. E o povo que ficou no sul, os judeus, que tinha sua capital em Jerusalém, ficaram conhecidos, então, como judeus. E na visão do autor bíblico, lá do Antigo Testamento, esse povo do norte, o povo samaritano, sempre fazia aquilo que desagradava a vontade de Deus. Tudo que eles faziam ia contra aquilo que Deus sonhava. E por várias vezes, lá no livro dos reis e depois nos livros das crônicas, o autor vai dizer isso, que o povo samaritano era um povo desobediente, um povo que não queria caminhar com Deus, porque eles foram constituindo uma identidade própria. Tinham o seu rei, o seu culto, o lugar para poder rezar. E aí isso fez com que os judeus criassem meio que um ranço deles. E aqui eu vou falar porque eu sou de Vargem Grande do Sul e a gente brinca muito com isso. Eles falam, pelo menos quando eu escuto isso, hoje já não fala mais, mas fala que Vargem era a capela de São João. E aí parece que Vargem tem um ranço com São João, porque não pode escutar isso. Era mais ou menos isso que acontecia. Mas não era por maldade que os sanjoanenses falavam isso. E não era por maldade que o povo de Israel, o povo judeu, falava isso dos samaritanos. Por mais que eles quisessem ser um único povo, eles acabavam se desviando então daquilo que Deus dizia para eles, aquilo que Deus pedia para eles fazerem. E aí quando Jesus Cristo vem, por algumas vezes vai se citar esse povo na Sagrada Escritura. Hoje nós escutamos no Evangelho que Jesus mandou os discípulos preparar a hospedagem para ele na cidade de Samaria, e o povo mandou Jesus embora. Mas nós sabemos que, por exemplo, lá no Evangelho de João, Jesus conversa com uma samaritana, faz a ela um processo que é o nosso processo de conhecer a Deus, a ponto da gente ir abrindo o nosso coração para estar com Ele, para ser um
com ele, e assim matar a sede que está dentro do nosso coração. Depois desse relato que nós escutamos no Evangelho de hoje, Jesus vai utilizar ainda da figura do samaritano para cutucar os sacerdotes, os levitas, o povo de Israel, mostrando que eles têm que ser próximos, porque lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Esse povo, então, é um povo rejeitado pelos judeus, excluído. Eles não querem viver juntos, eles não querem estar e ser um único povo. Mas aí, diante de toda essa situação que os samaritanos se encontram em relação aos judeus, eu me perguntava quando preparava essa homilia para vir aqui rezar com vocês essa noite, né? O que foi que Jesus viu nesses samaritanos? Para se utilizar depois o exemplo de um deles, que se aproxima daquele que estava na beira do caminho para dar assistência, sem saber quem ele era, sem se importar por que ele estava ali, mas vai ao encontro daquele que é necessitado. E aí, rezando essa pergunta, me vinha assim à mente, na oração, que Jesus Cristo reconhece que eles são um povo marginalizado, são um povo esquecido, colocado de lado pelo povo judeu. E Jesus Cristo, no seu jeito de ser, no seu jeito de se comportar no mundo, ele quer se aproximar de todos aqueles, então, que são rejeitados, excluídos, como o Papa Francisco sempre fala no seu magistério, que são colocados à margem da sociedade. E Jesus se aproxima deles e percebe que, por mais que exista ranço, vai lá encontrar um povo de coração aberto, que deseja caminhar e transformar a sua vida com a luz do Espírito Santo e assim professar a fé em Deus. E é aquilo que a samaritana faz. Depois que ela conhece que Jesus é o Salvador, depois que ela percebe que Ele tem a água que mata a nossa sede, ela vai questionar: mas Senhor, vocês falam que tem que adorar em Jerusalém, nós adoramos aqui na Samaria, onde afinal de contas a gente tem que rezar? E aí Jesus vai mostrar para ela que o importante é a gente ser um povo que segue os caminhos dele, que vai atrás dele para aprender aquilo que ele deseja fazer com cada um de nós. E sobretudo, o povo samaritano é um povo que é capaz de acolher, é um povo que é capaz de se aproximar, é um povo que não tem medo de ir ao encontro daquele que é desconhecido, mas quer transformar a sua vida com a graça de Deus. Por isso que Jesus Cristo se utiliza do exemplo desse samaritano, que descendo de Jerusalém encontra uma pessoa à beira do caminho e vai lá, matar a sede, ajudar aquela pessoa a viver, a dar passos, e assim restituir a sua dignidade da sua vida. Nessa parábola que Jesus Cristo nos conta, nós temos alguém que se compadece daquele que é doente, daquele que tem necessidade, daquele que muitas vezes está distante, que todo mundo passa e ninguém quer vir. Ser uma paróquia samaritana é promover esta solidariedade, é ir ao encontro do nosso irmão que tem necessidade, é fazer a vida acontecer não só para nós, mas reconhecer que Jesus Cristo quer transformar a nossa vida, e isso só acontece de modo pleno se eu for ao encontro do meu irmão, se eu for até ele levar a palavra de Jesus também. E aí é bonito, porque lá naquele documento que eu começava dizendo na homilia, que a igreja nos deu no meio da pandemia do ano passado, no meio do ano passado, a igreja vai dizer que o bom samaritano é aquele que desvia do seu caminho. Para a gente ser samaritano, a gente muitas vezes precisamos também desviar, sair do caminho que a gente está seguindo. Lá nos Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer, através de uma pregação de Pedro, que Jesus Cristo era aquele que passava de povoado em povoado fazendo bem. Mas quando a gente lê o Evangelho, nós sabemos que nosso Senhor, ele sai do caminho que ele está indo. Ele não fica simplesmente andando numa linha reta, mas ele vai ao encontro de todas aquelas pessoas que têm necessidade de experimentar o perdão, a misericórdia, de talvez ter a sua vida transformada simplesmente porque se encontrou com Jesus Cristo. Para nós sermos samaritanos, nós muitas vezes precisamos desviar o nosso caminho. O samaritano da parábola do Evangelho de Lucas, muitas vezes provavelmente ele poderia ter seguido o seu caminho,
poderia ter deixado aquela pessoa lá, na beira do caminho para morrer, na beira da estrada para experimentar a morte, mas ele desvia do seu caminho. É isso que cada um de nós precisamos fazer muitas vezes na nossa vida, desviar do nosso caminho, daquilo que já estava certo, para que a gente possa reconhecer o novo que Deus realiza na nossa vida e na nossa história. Se a gente não percebe que precisamos às vezes sair daquilo que Deus está propondo para cada um de nós, para ir ao encontro do nosso irmão que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso conforto, da nossa mão amiga, a gente não vai conseguir ser uma paróquia solidária. A gente não vai conseguir ser uma paróquia que leva esse chavão, essa mensagem de ser samaritana. E aí é interessante, porque a igreja vai dizer que esse samaritano que imita Jesus Cristo, ele que também desvia o seu caminho, que podia ter ficado com o Pai, mas veio aqui ao nosso encontro para transformar a nossa vida, para nos ensinar um jeito diferente de ser humano, de viver nesse mundo, ele vem para derramar o óleo da consolação e o vinho da esperança. E é tão bonita essas duas imagens, elas até estão presentes num prefácio, que não está no nosso missal ainda, mas com a graça de Deus vai estar, porque derramar o óleo da consolação é a gente perceber que Deus vem para curar as nossas feridas. E ser paróquia samaritana é a gente reconhecer que Deus está nos conduzindo também a curar a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Lá no Antigo Testamento, o óleo era usado para 3 coisas. Ele tinha primeiro um sentido cosmético. Hoje a gente passa creme na mão para não ressecar, as mulheres passam maquiagem para ficar bonita, mas na época, há 2, 3 mil anos atrás, não existia nada disso. Então eles usavam o azeite para se proteger e também para se enfeitar, para mostrar a sua beleza. Cada um de nós precisamos nos aproximar desse Jesus Cristo que é bom samaritano, que derrama o óleo da consolação dentro de nós, para que a gente possa levar também a cada um dos nossos irmãos e perceber que Ele quer cuidar da gente, que Ele não quer deixar a gente exposto ao mal, mas Ele quer vir ao nosso encontro para transformar a nossa vida. E é isso que Ele faz quando nós rezamos, quando nós nos reunimos em comunidade para celebrar a Sua palavra e tomar parte da Sua mesa. Ele quer derramar um óleo que vai curar as nossas feridas. Mas Jesus não se contenta em simplesmente derramar um óleo, mas Ele vem também para dar um vinho da esperança. E tomar um vinho da esperança, esperança já é algo que cada um de nós, por sermos cristãos, devemos ser. Pela confirmação, pela crisma que nós recebemos, fomos feitos pessoas da esperança. Por isso, nós precisamos levar esse vinho da esperança. Por que a igreja fala que nós precisamos levar um vinho da esperança? Por que Jesus Cristo nos dá um vinho da esperança? Porque o vinho ele nos alegra, o vinho nos deixa felizes. Claro que se a gente tomar demais, a gente vai ficar bêbado. E aqui já não é esse sentido que Jesus quer mostrar para cada um de nós. Mas o vinho da esperança é mostrar que a presença com Jesus alegra o nosso coração. A presença com o Senhor nos dá sentido novo na vida e faz a gente esperar um mundo melhor, porque a gente está trabalhando para fazer esse mundo ser como o reino de Deus, para tirar aquilo que não presta daqui. Meus irmãos, que cada um de nós possamos fazer esse caminho, de caminhar com Jesus para transformar a nossa paróquia numa paróquia samaritana, numa paróquia solidária, que vê a ferida do outro e por perceber que Deus curou as nossas feridas, que Ele veio ao nosso encontro, queremos derramar também esse óleo da consolação, esse vinho da esperança na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Por fim, queria dizer que ser paróquia samaritana é concretizar aquilo que o profeta Zacarias dizia para nós na leitura que nós escutamos. Ele está vivendo um momento que ele está vendo que o povo de Israel está se desvirtuando, está saindo da amizade com Deus. E ele vai recordar que vai chegar um dia que todo mundo vai agarrar na túnica daquele que segue a Jesus Cristo, daquele que segue a Deus, e vai querer ser levado para a presença de Jesus Cristo. Muitas são as pessoas que querem fazer essa experiência, de estar com o Senhor, de ser como Ele. Depois que a samaritana experimentou um
encontro com Jesus, ela foi avisar lá onde ela morava que ela tinha conhecido o Messias. E muitas pessoas se agarraram a ela para poder chegar a Jesus Cristo. Que muitas pessoas possam se agarrar a nós, porque nós somos de Jesus, porque nós estamos caminhando com Ele, porque Ele transformou o nosso coração e por causa disso nos dá alegria, nos dá a consolação de perceber que somos pessoas novas por causa da sua Páscoa, por causa de toda a palavra que Ele semeia no nosso coração e assim nos impulsiona a viver de um jeito diferente, vivendo de modo samaritano, indo ao encontro daqueles que têm necessidade e assim transformar a vida de cada um dos nossos irmãos. Que Deus nos ajude. Irmãos e irmãs, de pé, vamos apresentar a Deus os nossos pedidos, a nossa oração.